Já foi o metal mais precioso do planeta. Ele cobre o topo do monumento de Washington e as asas de aeronaves de alta performance. Pode ser dobrado como papel e resistir como aço. É o alumínio, e tudo o que você precisa saber sobre ele está aqui, agora, em Como Tudo Funciona. Como Tudo Funciona. Todo ano produzimos papel alumínio suficiente para cobrir o estado de Maryland. Mas por quê? O que este metal prateado tem que o torna o melhor material para tudo, desde assar batatas até ir ao espaço? O alumínio provavelmente é um dos metais mais preciosos que temos. O ângulo está reto. Ele está em todas as coisas e há uma razão para isso. É um material muito versátil. O alumínio tem qualidades incríveis. Ele combina todas as características necessárias para ser mais versátil em projetos e o alumínio tem todos esses aspectos. O alumínio é o metal do futuro. Na realidade, é praticamente impossível passar um dia no planeta sem alumínio. Mas mesmo sendo usado todos os dias, este supermetal ainda guarda os seus segredos. Alumínio é o metal mais comum do planeta, mas não pode ser encontrado. O alumínio nos cerca. Ele está até dentro de nós. Um adulto comum ingere de 30 a 50 miligramas de alumínio todos os dias em comidas e bebidas. Não que seja nutritivo, mas é impossível evitar. O alumínio é o metal mais comum do mundo. Na verdade, ele constitui 8% da crosta terrestre. Mas nem por isso é fácil de encontrar. Pelo menos não em seu estado puro. Diferentemente do ouro e da prata, ele não existe em pepitas brutas ou ricos depósitos. Nenhum mineiro jamais garimpou alumínio. Nós não achamos alumínio em sua forma natural. Ele não parece ser alumínio. Isso porque o alumínio tem um antigo caso de amor atômico com o oxigênio. Não vive sem ele. E o oxigênio é o terceiro elemento mais comum no mundo. Isso significa que, sem muita energia para impedir a reação, o alumínio se liga automaticamente com o oxigênio para formar óxido de alumínio, em vez de permanecer em sua forma pura. Quando procuramos por alumínio, procuramos basicamente por lama ou barro. O primeiro registro de utilização de alumínio foi dos antigos oleiros do Oriente Médio, que usavam barro carregado de óxido de alumínio para fortalecer sua cerâmica. Ele sempre esteve presente. Em 5500 a.C., eles falavam do metal do barro. Mas não havia o processo para conseguir a quantidade que o tornasse viável. Em outras palavras, era apenas barro, não metal. Foi só em 1807 que o químico britânico Humphrey Davy identificou uma base de metal no sal chamado alume. Embora identificá-lo tenha sido fácil, tentar isolá-lo foi o verdadeiro desafio. Levou quase 20 anos para alguém conseguir. Mas o processo era tão difícil e dispendioso que manteve o alumínio mais valioso que o ouro até o início do século XX. Sendo vendido em valores atuais por uma média de $21 o grama, quando Napoleão III recebia seus convidados, ele usava uma colher de alumínio e os convidados de ouro, mas a colher de alumínio era considerada a mais valiosa. Atualmente, o processo de isolar alumínio começa com um depósito rico daquele mesmo barro antigo, bauxita. A mina de Huntly, da Alcoa, fica ao sul de Perth, na cadeia de montanhas Darling, na Austrália. E essas montanhas são praticamente compostas de bauxita. Eles encontraram do meio até os picos mais altos das montanhas. Esta é a maior mina de bauxita do mundo. Aqui nós extraímos em torno de 23 milhões de toneladas de bauxita por ano. Mas a maior parte não pode ser removida sem antes vencer uma barreira de pedras subterrâneas com quase 5 metros de profundidade. E como fazem isso? Com explosivos suficientes para demolir um prédio de 10 andares. Nós abrimos de 1 a 2 hectares em cada explosão. Isso vai liberar alguma coisa entre
50 e 100 mil toneladas. São 50 mil toneladas de minério, não de alumínio. Mas o truque é separar o alumínio e o oxigênio de tudo que vem dentro da bauxita, o que significa triturar o minério até ele virar pó. O sistema de trituração produz partículas finas que são fáceis de processar. O minério em pó é processado em lugares como a refinaria de Pinjarra, da Alcoa. É onde ocorre uma transformação incrível. O pó de bauxita é misturado com um fluido cáustico, que separa fisicamente o óxido de alumínio da lama e areia, deixando uma solução de óxido de alumínio concentrado. E eis o que é realmente impressionante. A solução seca e se transforma em cristais arenosos, chamados alumina, que mais parece o sal de cozinha do que o metal que por fim vai se tornar. O óxido de alumínio é branco, parece areia de praia. É extremamente brilhante e extremamente duro. Aliás, se você for a uma loja de material de construção comprar lixa, vai comprar óxido de alumínio. Mas você não encontra este alumínio na loja de material de construção. Está aumentando a demanda global por alumínio. Por isso, é importante que ele seja embarcado o mais rápido possível. Qualquer atraso na cadeia de fornecimento faz subir o preço do alumínio. Então, no porto de Bunbury, da Alcoa, transportadoras levam a alumina usando um carregador de navio colossal. O carregador de navios é um dos equipamentos mais estratégicos dentro da organização. Se o carregador de navio não trabalhar, nós não transportamos a alumina, que é o nosso ganha-pão. O carregador enche navios com até 70 mil toneladas de alumina. Os cargueiros são divididos em 7 cascos robustos. Por que 7? Porque a demanda mundial de alumínio é tão grande que os navios vão cheios até a borda. E é importante que este peso enorme de pó de alumina seja distribuído uniformemente pelo comprimento total do casco. Se fizermos errado, a embarcação pode rachar. Nós enchemos em pequenas quantidades, digamos, por toda a embarcação, até que tudo esteja em um nível bom. No momento, temos outras 550 toneladas para colocar a este bordo e este navio estará pronto. Um navio carregado deixa o porto a cada 3 dias. E a alumina que ele carrega será transformada por um fundidor em 35 mil toneladas de alumínio puro, o metal que possibilita o nosso estilo de vida. Alumínio vence corridas. Corrida de arrancada, o esporte mais veloz do planeta. Ajustamos e mandamos para a pista. 303 km por hora! Eu adoro a velocidade, adoro a emoção, a adrenalina. Na corrida de arrancada, não é só a velocidade que importa, mas a aceleração. E há 2 meios de aumentá-la: adicionando potência ou diminuindo o peso. Pouco peso é crucial, porque, bem, basicamente se equipara com potência extra. Sem esta tecnologia de alumínio, este motor pesaria alguma coisa em torno de 360 quilos. Mas o alumínio puro sofre de 2 fraquezas cruciais. Ele não tem a resistência ao calor que o aço tem. É quente dentro dos cilindros de pistões. E o alumínio é muito mais macio que o aço, o que o torna ótimo para furar latas de cerveja, mas ruim para suportar explosões de alta pressão. Estamos colocando muita coisa dentro dos cilindros desses carros para fazê-los explodir e expandir. O problema não é só a pressão de dentro do motor. À medida que o piloto de arrancada acelera de 0 a mais de 320 km por hora em menos de 6 segundos, a propulsão torce todas as peças do carro, inclusive o bloco do motor. Enquanto está forçando a torção de toda essa estrutura aqui, o bloco também ajuda a manter o carro inteiro. Mas se o bloco não for resistente, a força de torção aperta os cilindros para dentro e causa problemas sérios.
Vai danificar o pistão, vai começar a raspar nas paredes do cilindro e, por fim, ele vai explodir. Então, como fabricantes de motor superam as fraquezas do alumínio? Fundindo ligas de alumínio específicas. E o extraordinário sobre o metal que entra nesses motores: 98% é alumínio. Ao adicionar pequenas quantidades de cobre, silício, magnésio ou titânio, empresas como a Dart Machinery em Troy, Michigan, conseguem construir motores de liga leve de alumínio com muita resistência. O que muda a propriedade do metal, dando a ele solidez, resistência à tensão, bom prolongamento e resistência à fadiga. Os outros truques estão em como se modela e trata a liga de alumínio. O método tradicional de fabricar motores era despejar alumínio derretido em um molde, mas isso causa fraquezas estruturais no metal. Os antigos blocos de alumínio fundido não eram peças de boa qualidade. Para resolver isso, agora os mecânicos fabricam cada motor a partir de uma barra de 318 quilos de liga de alumínio comprimido. Depois de despejado numa forma, ele é forjado, que é um processo de impacto que o condensa em um cubo e também condensa a estrutura granular e molecular, tornando-o muito denso, muito sólido e uniforme. Mas esculpir um bloco de motor inteiro a partir de uma liga de metal densa não é fácil. Por isso, a Dart emprega uma máquina de alta tecnologia chamada CNC. CNC é controle numérico computadorizado. Ou seja, um programa de computador comanda todas as ferramentas de corte no centro de usinagem. O CNC opera sobre uma barra com uma série de brocas afiadas de aço com carboneto de tungstênio. As lâminas de aço, muito mais duras, moldam facilmente o alumínio mais leve e flexível, tudo de acordo com um projeto 3D de primeira. Quando esboçamos os blocos, nós fazemos como as ferramentas de desbaste que trabalham a 4.000 RPM, 600 centímetros por minuto. Nós podemos produzir 137 centímetros de lascas em 2 horas e meia. Elas removem muito metal em pouco espaço de tempo. No final, a barra de 318 quilos é reduzida a um bloco de motor com apenas 64 quilos. Mas antes do motor estar pronto para o calor da competição, ele passa por um processo final. Cada motor passa 12 horas em um forno a 150 graus. O processo se chama tratamento térmico e faz algo extraordinário com o que já foi um cubo compacto de alumínio. O tratamento térmico alinha as moléculas à estrutura granular do metal. E, por fim, o deixa muito mais forte, muito mais uniforme e muito mais estável. O processo todo produz motores de alumínio fortes o suficiente para suportar mais de 2.100 cavalos, quase o triplo do que um carro da NASCAR. Todos estão optando pela barra compacta. Sai mais caro, mas é melhor. Um motor de alumínio pronto pode custar até $120 mil. Mas para o piloto de arrancada veterano, Rick Smith, e sua filha, Melissa, o motor de alumínio forma o coração da família de pilotos de corrida. E todos os dias, na pista de Winston-Salem, Carolina do Norte, a Smith Racing força o limite do homem e do metal. 80% dele é feito de alumínio. Sem alumínio, a corrida de arrancada provavelmente estaria atrasada há 40 anos em termos de tecnologia. Muito bom! Carros de corrida de arrancada alcançam a velocidade de jatos na decolagem. Sendo na pista de corrida ou de decolagem, o alumínio leva essas máquinas aonde elas precisam ir. As paredes das latas de cerveja são mais finas que um fio de cabelo. Leve, forte e mável, o alumínio é um material de alta tecnologia com algumas utilidades práticas.
E uma delas se encaixa perfeitamente na nossa mão. A lata de cerveja. É uma embalagem muito eficiente. É o recipiente perfeito. As latas de bebidas estão sob muita pressão. A lata de cerveja comum exerce pressão externa de 6 kg por centímetro quadrado, mais ou menos o triplo de um pneu de carro. E a única coisa que retém esta pressão é uma parede de metal com apenas 0,1 milímetro de espessura, mais fina que uma folha de papel. Se tentar apertá-la, dá para ver que não está cheia só do produto, está sob certa pressão. Isso é um aspecto natural do processo de carbonização que mantém a integridade e a qualidade da cerveja no seu estado mais elevado. Mas como o alumínio retém o poder explosivo da cerveja, assumindo a forma perfeita? Na Anheuser-Busch's Metal Container Corp, em St. Louis, Missouri, a transformação para um recipiente começa com bobinas de 7.260 quilos. Quando a bobina se desenrola, um perfurador faz discos chatos de 14 gramas, aproximadamente o tamanho de um descanso de copo. Estamos conseguindo usar apenas o metal necessário para garantir uma embalagem boa de alta integridade. Cada disquinho é então esticado para se tornar uma lata de cerveja de 355 ml. Surpreendentemente, a lata de alumínio suporta essa força toda sem romper ou quebrar. Por ser tão flexível, ela não precisa nem ser aquecida para ganhar a nova forma. Ela permite que o produto fique mais fresco que a maioria dos materiais de embalagem. Esta é a beleza do alumínio. O estiramento é feito por uma prensa cilíndrica que bate com força no disco. A força do impacto estica o metal 400 vezes a sua altura original e cria um recipiente de 355 ml. Mas ele ainda não tem tampa. Plataformas com 8.169 latas são enviadas para cervejarias e fábricas de refrigerantes, onde cada uma é cheia e tampada. São 2.000 latas por minuto por fila. Nós enchemos 10.000 latas por minuto durante o dia. 10.000 latas por minuto significa 100.000 embalagens de 6 latas de cerveja a cada hora do dia. Alumínio é eletricidade em estado sólido. Digamos que você quisesse criar o material ideal. Leve, maleável, não corrosivo e forte. Seria muito parecido com o alumínio. Mas há um preço a pagar para criar um material tão incrível. Em razão do anseio do alumínio por oxigênio, ele só ocorre na natureza nas circunstâncias mais bizarras. Já foi encontrado na natureza na forma pura, mas é extremamente raro. O lugar certo, na hora certa, com vulcões potentes por perto, tempestades com trovoadas e relâmpagos e distúrbios atmosféricos. As condições eram perfeitas para produzir uma forma pura de alumínio. Funciona assim. O calor geotérmico concentra o óxido de alumínio encontrado na lama vulcânica. Quando ocorre um relâmpago num trecho de terreno rico em óxido de alumínio, ele libera o oxigênio, deixando apenas o alumínio. Mas isso quase nunca acontece. Por isso, durante séculos, o metal produzido por esses acidentes era mais precioso que o ouro. No início dos anos 1800, era inclusive o metal favorito do imperador da França. Tudo isso mudou quando o cientista americano Charles Martin Hall descobriu um meio para imitar as forças da natureza e produzir alumínio em um laboratório. Como ele fez isso? Basicamente do mesmo jeito que a natureza fez. Primeiro descobrimos como fazer alumínio, depois o processo comercialmente viável de separar o minério da bauxita. Surgiu quase ao mesmo tempo. Precisava-se descobrir como separar por precipitação naquele momento. Ele descobriu que se o óxido de alumínio receber uma carga de eletricidade enquanto está suspenso num sal derretido chamado criolita, os átomos de oxigênio se desligam e isso produz alumínio puro. Porém, é preciso muita eletricidade, muita mesmo. Para obter alumínio puro, é necessário arrancar os átomos de oxigênio que ele segura com tanta força. Para fazer isso, é preciso eletricidade, muita eletricidade. Por isso, a parte mais difícil na produção de alumínio não é a extração da bauxita, nem mesmo a construção de instalações como esta, Point Henry Smelter da Alcoa, em Geelong, Austrália. Ela está gerando a eletricidade necessária para fazer a operação inteira ocorrer. Eles chamam de alumínio a eletricidade em estado sólido
por ele usar muita. Uns 30% do gasto para fazer meio quilo de alumínio é eletricidade. Nós usamos mais de 340 mil quilowatts de eletricidade por ano. Cada pote de alumínio recebe correntes constantes de eletricidade, o suficiente para abastecer uma cidade de tamanho médio. A energia entra basicamente pelo topo de cada pote e desce pela haste do ânodo através do pote e depois escoa pelo fundo para o próximo pote. Então são séries longas de circuito. Mas o que a eletricidade faz com a alumina dentro do pote? A força dos elétrons na eletricidade circulante rompe literalmente as ligações entre alumínio e oxigênio. É na presença de eletricidade que ocorre o processo eletrolítico que separa os átomos de alumínio dos átomos de oxigênio. O oxigênio sobe para o topo do pote, enquanto o alumínio derretido, mais denso, afunda. O alumínio líquido a 950 graus é sugado para fora da criolita com um aspirador. O alumínio é removido do pote pela operação de punção a cada 36 horas. E nós retiramos mais de 2 toneladas do metal a cada 36 horas. Finalmente, o trabalho que começou com uma explosão na mina de bauxita está concluído. Para atender à demanda, esta operação funciona 24 horas, 7 dias por semana e produz mais de 154 mil toneladas de alumínio por ano. Mas o que exatamente torna o alumínio puro tão útil? A sua impressionante capacidade vem da forma única com que os átomos de alumínio se agrupam. Se você imaginar uma caixa quadrada, no centro de cada um dos 6 lados é um átomo, em vez de estar no centro do cubo todo. O átomo de alumínio pode ser puxado e esticado em qualquer direção. Sua estrutura cúbica faz com que qualquer coisa feita de alumínio dilate e contraia em todas as direções sem quebrar. Pode ser enrolado, martelado, estampado, espancado até a morte. Nada mal para o quinto metal mais leve do mundo. Lítio, berílio, sódio e magnésio são mais leves, mas nenhum forma ligações atômicas que sejam firmes e flexíveis ao mesmo tempo. O alumínio é o único metal de peso atômico baixo que é forte o suficiente para resistir às condições mais extremas. Oxigênio mantém aviões inteiros. A leveza do alumínio e sua resistência relativa faz dele o metal ideal para todo tipo de aplicações. Mas para uma, ele é essencial. Pode haver latas de cerveja de aço, mas não se faz aviões de aço. Um Boeing 777 tem mais de 60 metros de largura, 73 metros de comprimento e pesa 168 mil quilos. Suas turbinas geram mais de 104 mil quilos de propulsão. Sua velocidade máxima é de 890 km por hora. Mais que o dobro do que os piores ventos de furacão da história. E só o alumínio possibilita tudo isso. A indústria da aviação usa uma quantidade tremenda para fazer tudo. Todos os materiais da aviação são monitorados de perto. São inspecionados, passam por raio-x, são licenciados e preparados. Devido à sua estrutura atômica única, o alumínio tem uma relação resistência-peso incrível. Um 777 feito de aço pesaria quase 455 mil quilos. Para voar, ele precisaria de turbinas tão potentes quanto as de 3 foguetes lunares para gerar mais de 226 mil quilos de propulsão. Mas o alumínio não é apenas leve e exige menos força para voar. Ele também é flexível, o que é ideal para fabricar asas de avião. Se você olha para fora e vê a asa se mexendo, relaxe e saiba que ela foi projetada para isso. As asas precisam ter a habilidade de compensar quando o avião decola e aterrissa. A única coisa que mantém este metal todo íntegro é uma camada microscópica invisível de oxigênio. Quando o alumínio puro entra em contato com o ar, ele oxida imediatamente, formando uma película microscopicamente fina de óxido de alumínio. É muito importante protegê-la contra os elementos da natureza e o ar da fábrica. Mas como fazer uma folha de alumínio que possa suportar os rigores de um voo? A resposta se encontra aqui, na fábrica da Alcoa, em Davenport, Iowa. Mais de 2.200 homens e mulheres trabalham dia e noite nesta estrutura de 52 hectares. É como ter uma cidadezinha sob um único teto.
O trabalho começa no forno da fábrica, onde a empresa cria uma liga especial, alumínio misturado com pequenas quantidades de cobre, zinco, ferro e magnésio. As ligações moleculares dentro da liga se alongam em extensões maiores e mais finas que o alumínio simples, embora permaneçam flexíveis e fortes. As ligas são selecionadas com base nas suas composições e características. Nós temos várias possibilidades diferentes para aquele pedaço de alumínio em particular. Mas para criar essas ligações potentes, exige-se muito calor. O forno arde a 760 graus e às vezes cospe metal derretido. Uma gota na pele atravessa a carne. Então, funcionários não se arriscam. Isso evita que o metal caia no meu pescoço e pode acreditar que é necessário, porque o metal e o calor aqui são intensos, que não dá para se aproximar sem algum tipo de proteção. Ao sair do forno, a liga de alumínio é derramada em moldes gigantes resfriados à água. Este alumínio pode acabar fino e liso como o revestimento da asa de um avião. Mas ele começa com um lingote de mais de 8 metros de altura, 1,80 m de largura e 45 centímetros de espessura. Pense bem, a camada fina que reveste a asa de um jato começa com um tijolo gigante de alumínio, alto como um prédio de 2 andares. Um lingote sozinho pesa 15.800 quilos, mais do que 2 Learjets abastecidos. Eles são tão pesados que operadores especialmente treinados os erguem com guindastes de 50 toneladas. Não dá tempo de pensar. Você tem que reagir. Não é subir, descer, direita, esquerda. Você tem que agir. Tem que ser o guindaste. Como transformar esses pedaços enormes de metal em revestimento de asa? É preciso uma das máquinas mais fortes do planeta, um monstro de 7,5 toneladas, chamado laminador a quente. Com 560 centímetros, o laminador daqui é o mais largo do mundo. Mas por que mais largo é melhor? Porque quanto mais largas as folhas, menos serão necessárias para cobrir uma asa. E menos painéis significam menos emendas, o que equivale a asas mais fortes. É um verdadeiro monstro e ele nos permite fazer peças muito longas e muito largas para clientes, o que as deixa estruturalmente mais seguras. Para criar essas peças, o laminador gera 7 milhões de quilos de força. A mesma força que os motores do ônibus espacial geram no lançamento. Só que em vez de lançar o ônibus espacial ao espaço, esta prensa libera folhas de alumínio perfeitamente lisas. É como colocar a massa numa ponta da máquina de macarrão e espremer. Nós podemos enviar algo com 2 centímetros e seu formato final pode ter apenas uns 6 milímetros de espessura. Mas não é só força. O trabalho deve ser extremamente preciso. Tolerâncias no rolo são inferiores a 0,02 milímetros e são capazes de esticar mais de 29 quilos de alumínio de uma só vez. Isso porque a vida de mais de 300 pessoas está em jogo toda vez que um 777 lotado decola. As falhas ou defeitos no metal podem enfraquecer o metal em algum ponto. Essas folhas formam um revestimento superior e inferior da asa. A liga de alumínio para a parte superior precisa resistir à força do ar, passando por ela a aproximadamente 960 km por hora. O revestimento superior das asas de aeronaves costuma ser de 7.000 séries de ligas que são selecionadas por sua alta resistência. O revestimento inferior das asas precisa ser ainda mais forte para repelir fragmentos arremessados durante pousos e decolagens. E todas aquelas coisas que acontecem embaixo das asas, a face inferior da asa é bastante atingida. Macio demais, o revestimento se danifica com facilidade. Rígido demais, não flexiona. Essas folhas de alumínio bruto chegam a equilíbrio ideal antes de ir para a maior fábrica do mundo, onde vão fazer parte da super aeronave 777. Alumínio transparente à prova de balas. Pode atirar. Vamos ver. Vidro à prova de bala. Desde a Segunda Guerra Mundial, o vidro laminado é a melhor proteção disponível contra disparos inimigos. Mas o que fazer quando o vidro à prova de balas não é a prova de balas? O vidro à prova de balas, em muitos casos, quando o inimigo fica mais criativo, não funciona. Uma bala calibre 50 é uma das ferramentas de guerra mais devastadoras. Calibre 50 significa 12,7 milímetros de diâmetro, mas o projétil calibre 50 tem quase 50 milímetros de comprimento. Deve dar para machucar alguém só de jogar com a mão. São balas muito grandes.
Disparados de um fuzil de precisão ou outra arma especial, esses projéteis alcançam velocidade inicial de 850 metros por segundo. Mesmo a uma distância de 1.600 metros, o projétil pode perfurar uma blindagem leve e até vidro à prova de bala, como uma pedra na vidraça da escola. Tivemos a chance de testar um vidro laminado de 75 milímetros e a bala passou direto pelo laminado, atravessou 5 catálogos telefônicos e chacoalhou por um tempo na gaiola de testes antes de finalmente parar. Então, como se proteger de algo tão potente? A resposta: alumínio. Por incrível que pareça, o mesmo óxido de alumínio fundido em alumínio metálico pode ser transformado no mais recente material à prova de bala. É um painel de alumínio transparente chamado Alon. Em resumo, é um material melhor para a blindagem. Mas como cristais de alumínio brancos podem se tornar painéis transparentes à prova de balas? Tudo graças à estrutura singular do alumínio. Mas nesse caso, não é o cubo metálico flexível. É uma forma cristalina específica. Temos uma estrutura definida, uma geometria definida e a colocação de átomos definida. Diferentemente de um metal, essa estrutura não flexiona nem dobra. Ela estilhaça no impacto. Isso pode parecer uma fraqueza, mas a estrutura cristalina das moléculas de cerâmica dá ao Alon resistência para impedir a passagem de balas. Como? A cada rachadura, o painel drena a força mortífera do projétil. Ele absorve a energia do projétil e quebra em pedaços menores, e assim nem perfura o laminado. Alon tem esse nome por causa de seus ingredientes principais: alumínio, oxigênio e nitrogênio. Os três são combinados em um pó seco aqui na Sunmet Corporation em Burlington, Massachusetts. E agora, o que é surpreendente: painéis de Alon são feitos como cerâmica, com o pó prensado em moldes e aquecido em um tipo de forno especial. É muito quente mesmo, e nós estamos falando de mais de 530 graus, perto de 1000 graus. É aqui que ocorre uma transformação miraculosa. Os átomos de alumínio, oxigênio e nitrogênio se fundem em uma cerâmica com densidade de 100%. Quando olhamos através de alguma coisa que precisa ser translúcida, não pode haver microporosidade, nem no nível dos átomos. Também precisa ser completamente pura. Mas ainda não está transparente. Então, cada painel é lixado e polido até ficar totalmente transparente. Aquele material branco leitoso é uma substância de polimento que fica entre as peças que vão polir e passa por aqui várias horas. Porque o material é muito duro e precisa ser lixado até ficar liso. Finalmente, o painel está pronto para ser testado contra um projétil mortífero no campo de batalha, o calibre 50. Aqui atrás dá para ver que há uma saliência. Mas não há buraco e ele evitou que a bala penetrasse. Além do painel de alumínio parar a bala, seu material é mais leve, mais fino e mais resistente que uma folha de vidro à prova de balas. Eu sei que ele vai salvar muitas vidas, a vida de muitos soldados. Eles se arriscam por nós e esse material vai ajudá-los muito. Alumínio nunca acaba. Todo dia, os americanos passam por mais de 450 mil quilos de alumínio. Mas para a maior parte desse mega material, não será a primeira vez. Ele é muito reciclável. Em torno de 2/3 do alumínio que já foi feito ainda está em uso. Embora seja necessária muita energia para fabricar alumínio, quando o óxido de alumínio é separado dos seus átomos de oxigênio, o alumínio metálico se torna muito estável. Isso significa que pode ser derretido e reaproveitado novamente para sempre. O alumínio é como um lingote. Não se perde nada. Tudo é reciclado. Latas recicladas acabam em lugares como este, Anheuser-Busch Recycling Corp., em Hayward, Califórnia. Tem quase 3 mil quilos ali. Eles vão abrir as portas e todas as latas vão cair. Americanos usam mais de 360 milhões de latas de alumínio por dia. Depois que ele despeja tudo isso, eu chamo o meu funcionário Robert. Nós jogamos as latas para cima até a esteira transportadora. Ali está José fazendo a triagem. Todo pedaço de papel solto, de aço ou plástico, tudo que não é alumínio precisa ser removido. Tentamos fazer a melhor inspeção possível para enviar para a fábrica e obter a melhor carga possível.
Depois da inspeção, as latas soltas vão para o esmagador, onde uma prensa hidráulica enorme as esmaga em fardos perfeitamente quadrados. Depois eles são enviados para a caldeira de fundição. Elas serão derretidas e depois transformadas em novas folhas para latas de alumínio. E este é um fato impressionante para se refletir com amigos degustando uma cerveja. Em menos de 3 meses, uma lata de alumínio circula uma vez pelo seu ciclo de vida. Aquela lata pode passar por todo o sistema de ciclo fechado e voltar à sua geladeira 60 a 90 dias depois, cheia como uma bebida nova. Tudo isso usando muito menos energia. Na Austrália, só as caldeiras de fundição consomem 10% da energia total da nação. Reciclando, você reduz a demanda de eletricidade e isso reduz a emissão dos gases do efeito estufa. Reciclar uma lata de alumínio economiza até 95% da energia exigida para fazer uma lata a partir de materiais virgens. Espuma de alumínio absorve explosões. Projéteis calibre 50 não são o único perigo na zona de guerra. IEDs, ou dispositivos explosivos improvisados, têm liderado as causas de baixas americanas no Oriente Médio. Mais de 1.700 americanos foram mortos por explosões de IEDs desde 2003. Diferentemente do poder de penetração de um projétil em alta velocidade, o poder de morte do IED vem da força de concussão, uma onda de energia ressonante colossal, que pode estraçalhar um Humvee e quem estiver dentro. Essa explosão é uma grande ameaça no momento, não só os projéteis. Surpreendentemente, o alumínio pode ter a resposta da proteção contra essas explosões fatais. O segredo? Bolhas. Perto de Toronto, Canadá, a Cymet Technologies está projetando um alumínio airado de baixa densidade, conhecido como espuma de alumínio. Queremos muito que o nosso produto fique entre o perigo e as pessoas. Criar espuma de alumínio não é fácil. Consiste em transformar um bloco de alumínio de 362 quilos em painéis de 1,20 por 2,40 com um total de peso equivalente a apenas 18 quilos. Isso acontece dentro de uma câmara que cria bolhas no alumínio derretido. Aquela caixinha que está ali é onde a mágica acontece. Nós podemos ajustar o fluxo de ar, as rotações por minuto, a temperatura e a velocidade de produção para mudar as propriedades da espuma. Nós podemos fazer uma espuma leve, uma espuma muito pesada, células grandes, células pequenas também. Quanto menores as células ou bolhas, mais pesada a espuma. Espuma mais leve pode ser instalada em portas de carro. A mais pesada, um dia, pode formar as paredes internas da Embaixada Americana no Iraque. E, independentemente do peso, ela é projetada para a mesma função. No momento do impacto, cada uma dessas bolhas trabalha, as paredes caem e, à medida que elas quebram, cada uma delas absorve um pouco da energia que está atingindo o painel. À medida que cada bolha arrebenta na espuma, ela dissipa a energia da explosão. Então, em vez da força de concussão de uma explosão atacar violentamente as colunas de suporte de um prédio ou tecido humano, ela é absorvida pela espuma estrategicamente posicionada. A força, na verdade, vai comprimir o material e não transferir para outra estrutura. E é exatamente nisso que o nosso produto é bom. Vidro à prova de balas e espuma não são os únicos meios do alumínio combater o terrorismo. Ele também aciona lasers detectores de bombas com visão radiográfica. Alumínio vê através de paredes. Mais de 7 milhões de contêineres de carga entram em portos americanos todo ano. Com este fluxo de comércio, vem o risco de terroristas contrabandearem uma bomba atômica para dentro do país. Por isso, cientistas estão ansiosos por criar um dispositivo de raio laser capaz de detectar material nuclear antes que seja tarde demais. E este trabalho importante não poderia acontecer sem alumínio. Se não fosse o alumínio, nós não conseguiríamos fazer o tipo de pesquisa que estamos fazendo agora. É impressionante se deparar com essas possibilidades intermináveis.
Cientistas sabem há muito tempo que, como o magma resfria dentro da crosta terrestre, átomos de alumínio e oxigênio se cristalizam para formar coríndon translúcido, a base mineral para safiras. Isso significa que os átomos de alumínio e de oxigênio se agrupam regularmente em um padrão molecular ordenado e repetido. Imperfeições dentro da estrutura refratam luz de formas diversas, que dão às safiras suas cores brilhantes. Essas maravilhosas safiras do Ceilão que você encontra no solo, na verdade têm impurezas que causam a cor azul ou a cor amarela. Mas o que safiras tem a ver com lasers? Bom, pesquisadores descobriram que combinando o alumínio com outro metal, o titânio, é possível sintetizar safiras perfeitamente translúcidas. E em vez de refratar luz, essas safiras amplificam pulsos de luz em lasers fortes o suficiente para penetrar contêineres metálicos e examinar o que há dentro. Laser significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Então, enquanto a luz do Sol e de lâmpadas emite raios luminosos em comprimentos de ondas dissipados, lasers concentram a luz para uma emissão com um comprimento de onda ultra curto. E a estrutura do cristal de safiras de titânio e alumínio, além de concentrar essas emissões, amplifica sua potência, aumentando a frequência do comprimento da onda. Há amplificadores que cruzam para trás e para frente pelo cristal. E cada vez que a emissão vai para o cristal, ele ganha energia. E esta é a base do nosso laser. Mas onde encontrar uma safira de 20 quilos? Quase o dobro do tamanho de qualquer uma encontrada na natureza. Para produzir uma dessas gemas sintéticas enormes, a Crystal Systems, em Salem, Massachusetts, combina alumínio, oxigênio e titânio em um processo criado para reproduzir as forças de dentro da crosta terrestre. E tudo começa com pedaços de cristais de safira chamados crackle. É o componente essencial para o crescimento e a cristalinidade da nossa safira. A 2.100 graus Celsius, mais que o dobro do ponto de fusão do aço, o crackle derrete e se mistura com o titânio. Depois, surpreendentemente, quando a mistura fica logo abaixo dessa temperatura altíssima, ela congela. O processo em si normalmente é muito simples. Nós derretemos substâncias e depois as congelamos. Nós esfriamos lentamente até o ponto em que se solidifica. Quando está solidificado, nós abrimos e tiramos os cristais, ou cristal de titânio. As safiras são então cortadas e polidas, prontas para serem usadas nos maiores centros de pesquisa do mundo. No Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, safiras de titânio e alumínio amplificam a energia da luz a níveis estonteantes. Isso é mais alto que a emissão da rede elétrica do mundo inteiro. Essa energia incrível só está disponível como laser concentrado, emitida em impulsos curtos. E esses impulsos têm potência suficiente para penetrar qualquer coisa, inclusive contêineres metálicos onde terroristas podem esconder armas perigosas. Essas emissões podem detectar material nuclear escondido no container e pode ser útil, por exemplo, para examinar navios de carga chegando ao porto, para garantir que não seja enviado material nuclear para os Estados Unidos. Pois se houver a presença de material nuclear, a radiação vai interromper a emissão de uma forma específica, e essa interrupção mandará um aviso para as autoridades. Abundante o bastante para fazer latas de cerveja. Forte o suficiente para acionar carros de corrida. Flexível para revestir aviões. E capaz de se transformar em tudo, desde vidro até espuma, o alumínio é um material fundamental do mundo moderno. E este é só o começo dos segredos guardados neste metal milagroso. Versão brasileira, DPN Santos. Nós abrimos de 1 a 2 hectares em cada explosão. Isso vai liberar alguma coisa entre 50 e 100 mil toneladas. São 50 mil toneladas de minério, não de alumínio.
Mas o truque é separar o alumínio e o oxigênio de tudo que vem dentro da bauxita, o que significa triturar o minério até ele virar pó. O sistema de trituração produz partículas finas que são fáceis de processar. O minério em pó é processado em lugares como a refinaria de Pinjarra, da Alcoa. É onde ocorre uma transformação incrível. O pó de bauxita é misturado com um fluido cáustico, que separa fisicamente o óxido de alumínio da lama e areia, deixando uma solução de óxido de alumínio concentrado. E eis o que é realmente impressionante. A solução seca e se transforma em cristais arenosos, chamados alumina, que mais parece o sal de cozinha do que o metal que por fim vai se tornar. O óxido de alumínio é branco, parece areia de praia. É extremamente brilhante e extremamente duro. Aliás, se você for a uma loja de material de construção comprar lixa, vai comprar óxido de alumínio. Mas você não encontra este alumínio na loja de material de construção. Está aumentando a demanda global por alumínio. Por isso, é importante que ele seja embarcado o mais rápido possível. Qualquer atraso na cadeia de fornecimento faz subir o preço do alumínio. Então, no porto de Bunbury, da Alcoa, transportadoras levam a alumina usando um carregador de navio colossal. O carregador de navios é um dos equipamentos mais estratégicos dentro da organização. Se o carregador de navio não trabalhar, nós não transportamos a alumina, que é o nosso ganha-pão. O carregador enche navios com até 70 mil toneladas de alumina. Os cargueiros são divididos em 7 cascos robustos. Por que 7? Porque a demanda mundial de alumínio é tão grande que os navios vão cheios até a borda. E é importante que este peso enorme de pó de alumina seja distribuído uniformemente pelo comprimento total do casco. Se fizermos errado, a embarcação pode rachar. Nós enchemos em pequenas quantidades, digamos, por toda a embarcação, até que tudo esteja em um nível bom. No momento, temos outras 550 toneladas para colocar a este bordo e este navio estará pronto. Um navio carregado deixa o porto a cada 3 dias. E a alumina que ele carrega será transformada por um fundidor em 35 mil toneladas de alumínio puro, o metal que possibilita o nosso estilo de vida. Alumínio vence corridas. Já foi o metal mais precioso do planeta. Ele cobre o topo do monumento de Washington e as asas de aeronaves de alta performance. Pode ser dobrado como papel e resistir como aço. É o alumínio. E tudo o que você precisa saber sobre ele está aqui, agora, em como tudo funciona. Como tudo funciona. Todo ano produzimos papel alumínio suficiente para cobrir o estado de Maryland. Mas por quê? O que este metal prateado tem que o torna o melhor material para tudo, desde assar batatas até ir ao espaço? O alumínio provavelmente é um dos metais mais preciosos que temos. O ângulo está reto. Ele está em todas as coisas e há uma razão para isso. É um material muito versátil. O alumínio tem qualidades incríveis. Ele combina todas as características necessárias para ser mais versátil em projetos e o alumínio tem todos esses aspectos. O alumínio é o metal do futuro. Na realidade, é praticamente impossível passar um dia no planeta sem alumínio. Mas mesmo sendo usado todos os dias, este supermetal ainda guarda os seus segredos. Alumínio é o metal mais comum do planeta, mas não pode ser encontrado. O alumínio nos cerca. Ele está até dentro de nós. Um adulto comum ingere de 30 a 50 miligramas de alumínio todos os dias em comidas e bebidas. Não que seja nutritivo, mas é impossível evitar. O alumínio é o metal mais comum do mundo. Na verdade, ele constitui 8% da crosta terrestre. Mas nem por isso é fácil de encontrar. Pelo menos não em seu estado puro.
Diferentemente do ouro e da prata, ele não existe em pepitas brutas ou ricos depósitos. Nenhum mineiro jamais garimpou alumínio. Nós não achamos alumínio em sua forma natural. Ele não parece ser alumínio. Isso porque o alumínio tem um antigo caso de amor atômico com o oxigênio. Não vive sem ele. E o oxigênio é o terceiro elemento mais comum no mundo. Isso significa que, sem muita energia para impedir a reação, o alumínio se liga automaticamente com o oxigênio para formar óxido de alumínio, em vez de permanecer em sua forma pura. Quando procuramos por alumínio, procuramos basicamente por lama ou barro. O primeiro registro de utilização de alumínio foi dos antigos oleiros do Oriente Médio, que usavam barro carregado de óxido de alumínio para fortalecer sua cerâmica. Ele sempre esteve presente. Em 5.500 a.C., eles falavam do metal do barro. Mas não havia o processo para conseguir a quantidade que o tornasse viável. Em outras palavras, era apenas barro, não metal. Foi só em 1807 que o químico britânico Humphrey Davy identificou uma base de metal no sal chamado alume. Embora identificá-lo tenha sido fácil, tentar isolá-lo foi o verdadeiro desafio. Levou quase 20 anos para alguém conseguir. Mas o processo era tão difícil e dispendioso que manteve o alumínio mais valioso que o ouro até o início do século XX. Sendo vendido em valores atuais por uma média de $21 o grama, quando Napoleão III recebia seus convidados, ele usava uma colher de alumínio e os convidados de ouro, mas a colher de alumínio era considerada a mais valiosa. Atualmente, o processo de isolar alumínio começa com um depósito rico daquele mesmo barro antigo, bauxita. A mina de Huntly, da Alcoa, fica ao sul de Perth, na cadeia de montanhas Darling, na Austrália. E essas montanhas são praticamente compostas de bauxita. Eles encontraram do meio até os picos mais altos das montanhas. Esta é a maior mina de bauxita do mundo. Aqui nós extraímos em torno de 23 milhões de toneladas de bauxita por ano. Mas a maior parte não pode ser removida sem antes vencer uma barreira de pedras subterrâneas com quase 5 metros de profundidade. E como fazem isso? Com explosivos suficientes para demolir um prédio de 10 andares.